No município do Sambizanga, um jovem de 18 anos de idade foi morto vítima de um ajuste de contas que terá sido protagonizado por uma adolescente de 16 anos de idade. Esta é de resto uma história que você vê a seguir. Uma cena de violência. Eram muitas contra uma. Que gerou ainda mais violência. Deu-me uma da cara, deu-me uma daqui do coiso, do ombro. Complicado. A menina em causa tem 16 anos de idade. A senhora agredida por ela está na idade de ser sua mãe. Tem 48 anos. Tirei a menina dali até aqui. Só andei com a menina até aqui. Aquele grupo todo veio de novo em cima da menina. Eu disse, não fazem isso. Vocês já bateram muito a outra. Vê como é que ela está. Vocês podem matar a outra. Então dei uma chapada numa menina. E quando eu dei chapada na outra menina, a menina me agarra nos clarins e me devolve a bofetada. Agressão que terminou em tragédia. A vítima faleceu por espancamento. Está a ver aquele moço que tem aqui um look aqui atrás? Olha, já não está a gritar. Já lhe mataram. Eu disse, é meu filho. Esta senhora é mãe do malogrado que, segundo testemunhas, nunca esteve envolvido na confusão. Custou-lhe a vida o facto de ser morador da zona onde a senhora de 48 anos foi agredida pela menina de 16 anos. A mesma terá mobilizado o namorado para o ajuste de contas. Como eles não estavam a apanhar o próprio proprietário, então usaram uma outra técnica. Não, esse também costuma estar lá. Vamos lhe apanhar. Todos que moram nessa rua, que caem na nossa rede, vai ver o que nós vamos lhe fazer. Município do Sambizanga, província de Luanda. O malogrado era estudante do período noturno nesta escola pública, local onde terá sido capturado e levado à morte. Segundo os nossos entrevistados, 2 dos supostos autores do crime estão detidos. Os demais estão em fuga. E é com a mãe da menina de 16 anos, a protagonista da história, que fomos conversar. Eu escutei dizer que ela lutou com uma outra moça. Esta moça que ele lutou com ele, a dona Sam, veio para acudir às miúdas. Não acudiu a miúda, chegou, bateu a miúda. E a miúda se revoltou também, bateu a mãe velha. Veja só, facto é que perde-se a vida de alguém e fica ferido o coração de uma inconsolável mãe. Não sei como falar. O que esses moços fizeram para mim é a mesma coisa que me tiraram uma coisa dentro de mim. Ai, meu Deus, meu caçule. Ai, meu caçule, mano, Ai, o que é que eu faço a essa gente, meu Deus? Nos últimos tempos, tem sido frequente em Luanda a guerra entre grupos. Uma situação que, neste bairro, segundo moradores, já era coisa do passado. A verdade é que, como rastilho de pólvora, bastou uma pequena chama para que as lutas voltassem e fizessem mais uma vítima. Claro, desrespeito aos mais velhos que termina em tragédia e perde-se aqui a vida de um jovem inocente. Ora, junta-se a nós o porta-voz da província de Luanda, inspetor-chefe Mateus Rodrigues, a quem vou cumprimentar. Boa noite e bem-vindo ao Segurança Pública. Boa noite, Wilson Snave. Boa noite, estimados convidados, e boa noite também os telespectadores, sem se esquecer dos efetivos da Polícia Nacional na província de Luanda. Boa noite a todos. E é consigo que comece. Pergunto-lhe qual é o andamento do processo legal em relação a este caso. Bom, relativamente a este caso, dizer de que a peça faz referência da detenção de 2 elementos, mas na verdade já estão detidos 3 elementos e, portanto, o processo segue os seus trâmites. Naturalmente, não podemos revelar aspectos internos do processo, sob pena de violarmos o segredo de justiça, mas dizer que o trabalho policial está a ser feito. Neste momento, o processo segue o seu curso
Mas enquanto isto, os demais protagonistas ou envolvidos no caso já estão localizados? Já ia dizer. Portanto, prosseguem as diligências no sentido de localizar os demais elementos para que possam então todos ser responsabilizados por esses atos. Exato. Já agora, inspetor-chefe, é comum este tipo de situações no município de Sambizanga ou a polícia garante o asseguramento público? Bom, é preciso aqui dizer que o município de Sambizanga, ou o distrito urbano de Sambizanga, já foi, e faz algum tempo que já foi, das zonas mais violentas da província de Luanda, mas hoje, portanto, já não aparece naquilo que é o quadro das zonas mais violentas. Perguntar, na forma como pergunta se é comum, devo dizer que não. Hoje, em função de algumas situações e de algumas alterações que sofreu também aquele distrito, podemos dizer que a violência desse género deslocou-se para outras zonas e não propriamente para aquela zona. De um modo geral, inspetor-chefe, como é que está a situação das rixas entre grupos, muitas vezes em que envolvem-se adolescentes, crianças? A polícia tem o controle desta situação, em particular na província de Luanda, já que fala em nome da província de Luanda? Certamente. Devo dizer que nós já tivemos momentos piores em termos de rixa, já tivemos momentos Mas esta situação volta a fazer eco nos dias de hoje? Não tanto como há algum tempo atrás, certamente não tanto como há algum tempo atrás. Dizia eu que algum tempo atrás registávamos à luz do dia, inclusive tivemos situações em que durante o dia as estradas eram fechadas porque estavam ali jovens a degladiar-se, com casos de violência extrema em que no momento registavam-se mortes, algumas mortes acabavam por registrar-se no hospital, mas hoje, em princípio, já não verificamos esse tipo de comportamento com tanta frequência. Muito obrigado, inspetor-chefe Mateus Rodrigues, porta-voz da província de Luanda. Vou perguntar agora ao nosso jurista. Os casos, segundo os quais são motivados por questões banais, pesam no enquadramento penal que poderão incorrer estes envolvidos no caso, caso sejam julgados? Exato. Penso que o motivo desta situação concreta não é tão banal assim, não é? E fazendo o enquadramento, para dizer que estamos aqui diante de uma situação de homicídio, que pode ser mesmo considerado como sendo homicídio qualificado. Na minha ótica, houve aqui premeditação, porque pelas imagens que nós vimos aí, parece que os indivíduos que tiveram esse comportamento prepararam-se para atuarem desta forma. Foi intencional. Exato, foi intencional. E não só. A própria vítima foi submetida à tortura, e tudo isso torna o crime mais qualificado ainda. Nesses casos, nos termos do nosso Código Penal, os indivíduos podiam estar a incorrer numa pena de 20 a 24 anos. Juridicamente falando, nada justifica a ação destes Nada justifica. Exatamente. Doutora Alain Panso, qual é o seu comentário em relação a isto? Bem, o que eu posso dizer é que eu tenho duas perspectivas. A primeira prende-se com a questão de justiça por mãos próprias, ou seja, o que nós chamamos de linchamento. Se repararem na imagem, vocês viram a senhora com uma pedra e a tesoura nas mãos, pronto para agir. Portanto, isso acontece quando as pessoas ou têm pouco conhecimento dos órgãos de justiça e isso faz com que elas mesmas agem em vez de recorrerem a órgãos próprios para poderem tratar de situações conflituosas. Mas, doutor, na sua opinião, como resolver ou inibir ações destes grupos que se vão, ou melhor, que se espalham um pouco por todo o país? Bem, eu acho que para além da ação da polícia, que é óbvia, eu acho que nós devemos também pautar pela sensibilização, conhecer primeiro os grupos, porque muitas das vezes nós verificamos que esses grupos, muitas das vezes, parte da situação de ociosidade, ou seja, são pessoas que têm muito pouca ocupação, que não têm um lazer, que não têm um emprego fixo. Portanto, são pessoas vulneráveis a esse tipo de práticas. Portanto, é preciso primeiro conhecer para depois poder se agir. Exato. Doutor, acha que também aqui há uma questão da própria educação das crianças? Acha que os pais não estão a acompanhar os filhos tal como deve ser?
Exatamente, eu já frisei aqui e volto a reiterar que é preciso fazermos um trabalho muito árduo, é preciso fazer um trabalho muito árduo relativamente à família, porque se nós fizermos uma investigação muito séria no seio das nossas famílias, vamos verificar que nós temos muitos problemas. Nós temos famílias multiproblemáticas, famílias com N situações problemáticas. Portanto, é preciso, se nós atuarmos na família, nós vamos conseguir resolver N situações que nós hoje temos. Nós, se repararem a questão da obediência e se calhar a situação que derivou o conflito, estamos a falar aí de uma senhora de idade, com eventualmente uma menor de idade. Portanto, nós estamos aqui a falar de um valor que era interessante. Antigamente as pessoas respeitavam a vizinha, a mais velha. A mais velha era encarada como alguém de idoneidade, reconhecida, de responsabilidade, que podia até atuar, mesmo sem consentimento do nosso pai, na ausência dele, poderia atuar, poderia repreender sem qualquer tipo de problema. Portanto, valores como esse de respeito à vida, à proximidade, o amor ao próximo, à vizinhança, nós vamos perdendo essas questões que são tão básicas para um convívio pertinente, ou um convívio salutar que nós precisamos em Luanda.